Um executivo de publicidade veio conversar comigo depois do culto. Ele havia se tornado cristão, eu o batizei na igreja. E ele disse: eu não consigo ter tempo para encontrar com Deus. Você não faz ideia do que é viajar fora da cidade todos os dias. Você vive em um mundo diferente. Eu não consigo encaixar essa atividade na minha vida. E eu me lembro de olhar para esse jovem com peso em meu coração. E eu disse: esta é a minha experiência de mais de 24 anos. E aqui está. Eu disse: eu sempre tenho tido tempo para as coisas que eu valorizo. É assim que funciona a minha vida. Se valorizo algo, eu tenho tempo para isso. Se não valorizo, não tenho. Eu tenho arrumado tempo para encontrar com Deus em minha vida. Você pode fazê-lo como quiser. E eu acho que ele não estava muito feliz comigo naquele dia. Eu não vi por um bom tempo. Depois disso, eu vi meses depois. E quando ele veio falar comigo, sua fisionomia estava diferente. E se sentia diferente, sua conversa era diferente. E ele convidou Lynn e eu. E sua esposa nos convidaram para irmos à sua casa. E nós aceitamos. Fomos à sua casa. E estávamos comendo uns aperitivos quando ele levou a cadeira de balanço, uma cadeira de balanço. E ele disse: sabe, você me desafiou a encontrar com Deus. Faz um tempo, ele disse, eu amo cadeira de balanço e eu comprei uma muito boa. E como você disse que teria que fazer disso algo que se repita e que fosse desfrutável, olhar para algo que eu apreciasse ver, ele disse: eu tenho esse pequeno quintal e eu amo olhar para esse quintal, e eu comprei essa cadeira. E eu coloquei na minha janela favorita onde eu pudesse olhar para o quintal. E ele disse: eu acordo meia hora mais cedo, 15, 20 minutos, meia hora mais cedo nos últimos meses. Me sento nessa cadeira, pego uma xícara de café e então eu leio a palavra de Deus. E tento encontrar sentido nela. E peço a Ele para falar comigo através dela. Aí eu medito nela, reflito e aplico a minha vida. Então escrevo alguns pensamentos em um diário e oro. Eu oro para que eu seja mais consciente da sua presença em minha vida. E eu disse: como tem sido isso para você? E sua esposa interrompeu e disse: eu vou te dizer, ele é um homem mudado. O que aconteceu com ele quando ele senta nessa cadeira tem mudado ele. Ele está mais centrado, tem sido um cavalheiro, um homem amoroso, em nosso casamento e com os nossos filhos. Eu estava muito impressionado com aquilo, que ele me mostrou a sua cadeira, que ele havia tirado tempo, que ele criou um encontro com Deus, que ele olhou com sua expectativa, porque ele gostava da cadeira, da vista, do café, ele era um homem da manhã. Ele entrou nesse padrão. Muitos meses depois, eu tomei um café com ele, e ele disse: eu estive pensando em deixar o meu trabalho de publicidade. Ele disse: eu acho que já encerrei a carreira. Eu disse: de onde você tira essas ideias? Bem, disse ele, dos meus encontros com Deus. Ele tem colocado esses pensamentos na minha mente. E eu disse: o que você vai fazer? Ele disse: talvez eu ajude a construir a sua igreja. Eu disse: ninguém aqui está sendo pago por isso, certo? Ele disse: eu tenho ido muito bem com a publicidade, eu me asseguro por um tempo. Talvez se a igreja crescer, e você sabe, talvez possa ajudar a mim e a minha família de alguma maneira no futuro. E eu disse: é melhor você voltar a essa cadeira e ver o que Deus vai te dizer, porque eu não quero ter responsabilidade da sua vida. Ele disse: ok, eu irei. E voltou meses depois e eu me dei conta de que funcionou. Se foi a mesma coisa contigo, eu vou começar a ajudar você a construir a igreja. Pague o que puder, isso não é preocupação minha. E ele se sentou junto à nossa equipe e era um sujeito trabalhador, enérgico, alegre, produtivo, que realmente ajudou a nossa igreja. E ele ficou na nossa equipe por muitos e muitos anos, um dos melhores membros da equipe do início da nossa igreja. E um dia ele entrou no meu escritório e disse: eu continuo tendo aquele encontro com Deus na cadeira de balanço. E ele disse: Deus tem agitado minha vida, os meus encontros com Ele. E ele disse: um amigo meu tem começado uma igreja nova lá no Colorado e eu acho que eu vou mudar com a minha família para o Colorado. E eu disse: eles podem pagar? Não, eu vou ter que voltar com a publicidade, disse ele, e fazer algum dinheiro, porque eles não podem pagar nada. E eu disse: você está pronto para fazer isso? Ele disse: sabe, toda manhã que eu falo com Deus a respeito disso, eu estou com meu coração em chamas por isso.
Assim que nos despedimos, ele se mudou com sua família, ele voltou a trabalhar com publicidade, ganhou muito dinheiro e deu a maior parte desse dinheiro à igreja que estava começando. E ela se tornou uma igreja fantástica no Colorado. E então, nessa mesma cadeira, ele havia levado para o Colorado, sentado à janela pela manhã, como ele havia feito por muitos e muitos anos, ele leu o relatório médico que dizia que ele estava com câncer. E ele continuou trabalhando e dando suporte àquela igreja. Ele ficou muito doente, mais doente. Era um tipo de câncer que se espalhava com facilidade. Então ele foi hospitalizado. E uma das grandes perdas que ele teve quando estava hospitalizado foi que ele não tinha sua cadeira. E ele morreu. E logo depois eu fiz o seu funeral lá no Colorado. Eu estava falando com a viúva, com a sua esposa, no funeral, na recepção depois da palavra. E eu disse, havia algo naquela cadeira, não havia? Ela disse, a vida inteira dele mudou naquela cadeira. Eu disse, o que você vai fazer com aquela cadeira? Ela disse, nós vamos passar aquela cadeira para os nossos filhos e para os nossos netos, na esperança de que alguém sente naquela cadeira, como o Tom fez, e teve a sua vida transformada. Um simples jogo de perguntas. Onde está a sua cadeira? Onde você se encontra com Deus? Onde você reflete na sua palavra? E se abre para o seu poder? Onde você se torna consciente da presença em sua vida? Onde? E alguns de vocês podem dizer, bem, eu tenho um quintal legal para poder olhar, isso não funciona para mim. A questão da presença ilimitada de Deus é que você pode se encontrar com Ele em qualquer lugar, sua cadeira pode estar em qualquer lugar. A primeira vez que eu e Lini tivemos as nossas férias de estudos em uma pequena cidade do outro lado, nós alugamos uma cabana com apenas um quarto, um kitnet no verão, e era um caos com duas crianças naquele kitnet. Então eu saía para ir para o Burger King pela manhã por 30, 40 minutos, às vezes uma hora, a primeira mesa direita quando entrar na porta, na rua principal da cidade. E eu tive esse pequeno hábito por 9 anos. Uma mesa de fibra de vida no Burger King. Tomei algumas das decisões ministeriais e pessoais mais importantes da minha vida. Uma mesa de fibra. Até hoje, quando passo em frente a esse Burger King, eu olho para ele e eu digo, Deus se encontrou comigo ali. Há um carpinteiro nessa igreja que se encontra com Deus todas as manhãs. No banco da frente da sua picape, ele leva o seu café e a sua Bíblia. Meia hora antes da construção começar, ele se assenta no banco da frente de sua picape, absorve a palavra de Deus, se encontra com Deus e se entrega para Ele. Pede direção para a sua vida. Uma jovem mãe que eu conheço vai ao Starbucks para se encontrar com Deus. Mesa do campo, se encontra com Deus. Onde está a sua cadeira? Quando você se encontra com um amigo para almoçar, o que acontece é que quando se conecta com esse amigo, depois que você deixa o restaurante e vai embora, você pensa nesse amigo mais tarde. Quando você se encontra com Deus, você pensa mais nele durante o seu dia. A sua presença permanece depois do seu encontro. Onde está a sua cadeira?